E aí, gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos! Antes de começar o vídeo, eu quero dizer pra vocês que eu pensei muito antes de vir aqui falar todas as coisas que eu estou prestes a relatar sobre a minha experiência com a Ayahuasca, que eu fiz com um grupo xamânico há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E eu sei que é um tema muito sensível, muito delicado. Muitas pessoas na internet já têm uma opinião formada sobre as plantas professoras, sobre as medicinas da floresta. Eu não tô aqui pra mudar a opinião de ninguém. E esse vídeo talvez fique um pouco longo, eu vou dividir ele em 4 etapas. A primeira eu vou explicar brevemente o que é a Ayahuasca, na segunda eu vou falar o porquê que eu decidi, consagrar. A terceira, que é a parte mais longa, é a minha experiência, como que foi a cerimônia. E a quarta é se eu indico ou não. Bom, a Ayahuasca tá há milênios na vida e na cultura dos povos originários, em toda a extensão amazônica, não só no Brasil, como nos países vizinhos. É uma bebida produzida a partir da combinação de um cipó, que é o jagube, com um tipo de arbusto, que é a chacrona. E ela possui uma substância psicoativa que chama DMT. Nos rituais, dos povos indígenas, eles usam a medicina mais para cura do corpo, para cura do espírito, para expansão da consciência da tribo, porque ela possibilita acessar níveis psíquicos do nosso subconsciente muito profundos. Por que que eu quis consagrar? Por que que eu resolvi ir lá e fazer tudo isso? Eu tenho uma amiga que morou em uma tribo lá no Acre e ela teve várias experiências com a medicina e ela me relatava essas experiências e eu achei tudo muito interessante, ressoava muito comigo. A gente estava passando por um momento de vida muito parecido, de questionamentos, de vivências, de ressignificação de crenças, enfim. Mas eu não senti que era o momento, por mais que tivessem acontecido várias sincronicidades aí que me chamassem para consagrar, eu não me sentia preparada. Mas mais ou menos na época que eu fiz esse vídeo aqui, que eu tava me sentindo muito conectada, eu tava num momento muito pleno da minha vida, de muita gratidão, tanto que é exatamente isso que eu relato nesse vídeo. Eu tava me sentindo preparada e aí dentro de um workshop de Tantra Yoga, eu acabei sentando do lado de uma menina e era um tema completamente diferente, de Ayahuasca. Só sei que no final do workshop a gente começou a conversar e aí a gente chegou nesse assunto Ayahuasca. Eu falei que eu sentia muito, o chamado de fazer, de consagrar, e ela falou que ela realizava cerimônias junto com um grupo de xamanismo. A gente trocou contato, ela me disse que ia ter uma cerimônia no final de semana seguinte e quando ela me passou o endereço e me explicou quem era o grupo, acabou que, assim, a cerimônia ia ser literalmente do lado da minha casa, da onde eu morava. Eu falei, nossa, acho que tudo tá conspirando a favor, eu me sinto preparada, eu me sinto bem. E eu lembro que eu pesquisei muito no YouTube vídeos de pessoas que relatassem as experiências delas, mas eu ficava assim, gente, melhor eu não assistir, porque se eu assistir, a experiência dessa pessoa pode impactar na minha experiência. Eu achava que poderia influenciar, de certa forma, no meu subconsciente, a minha vivência, e eu não assistia os vídeos. Que dó, coitada, não sabe de nada, inocente. E aí eu fui, o grupo é um grupo muito responsável. Eu lembro que eu precisei passar por uma série de perguntas, tipo uma entrevista mesmo, me perguntando o porquê que eu queria consagrar. Perguntaram se eu tomava algum remédio, se eu tinha algum histórico de depressão, de síndrome do pânico. E isso foi me fazendo sentir cada vez mais confiança naquele grupo, na seriedade deles, o que eu acho muito importante, porque a gente sabe que tem muita coisa rolando por aí. A Ayahuasca, ela toma uma dimensão absurda, ela é conhecida no mundo inteiro. E como tudo nesse planeta, sempre existem as pessoas que deturpam, o real significado disso tudo. Eu até indico um documentário no Netflix que chama A Indústria da Cura. Só uma pausa aqui pra dizer que eu indico assistir o episódio da Ayahuasca, tá, gente? Eu acabei assistindo os outros episódios e achei o documentário, assim, muito ruim, com o perdão da palavra, então pensem muito bem antes de investir o seu tempo assistindo ele. Bom, a gente teve que fazer uma preparação pra cerimônia que incluía não ingerir nenhum tipo de carne por 72 horas antes, não ter nenhuma relação sexual, não ingerir bebida alcoólica, nem medicamentos, e eu acredito que tudo isso é pra realmente deixar o seu corpo mais leve pra receber tudo aquilo. A cerimônia que eu fiz era conduzida por músicas xamânicas, então a gente chegou no local, era um local fechado. Eu sei que existem pessoas que fazem em locais abertos. Eu me senti mais confortável em fazer um local fechado, com pessoas me observando e me monitorando. O grupo fez todo um selamento energético no lugar, a gente se conheceu antes, ele passou as diretrizes, explicou que a gente ia tomar 3 doses, então a gente ia tomar a primeira, caso não fizesse efeito e a gente se sentisse à vontade, a gente poderia tomar a segunda, e mais pra frente, a cerimônia dura 7 horas, pelo menos foi a duração da minha, ou seja,
é muito tempo, então cada um ficava meio que num colchão, num círculo, e no centro desse círculo tinha um cristal enorme, a coisa mais linda. E quando a gente começou a cerimônia, eu tomei a primeira dose e ela não fez efeito em mim. E eu lembro que eu fiquei observando as pessoas à minha volta já na força, né? Que é como eles chamam esse estado quando a pessoa tá ali já fazendo todo o processo dela interno. E eu tava ali, literalmente assim, eu ficava olhando para as pessoas vivendo o processo delas e nada acontecia comigo. E aí 20 minutos depois ele chamou para a segunda dose, eu fui e foi papum, o negócio entrou em mim e as coisas começaram a acontecer. Eu lembro que eu fechei o meu olho e literalmente a Matrix caiu na minha frente sobre os meus olhos. Eu dou risada porque eu tenho certeza que eu vou ficar com muita raiva de mim editando esse vídeo em várias coisas que eu vou falar aqui, porque eu ainda tenho muito preconceito com essas coisas que, enfim, minha mente presa no sistema tende a julgar. Mas foi exatamente isso. Um véu caiu e é como se eu tivesse enxergando. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de estudar o mito da caverna de Platão, mas eu me senti o prisioneiro dentro da caverna e a realidade como eu entendia eram simplesmente as sombras das pessoas que passavam por fora da caverna, e quando tudo aquilo caiu, eu simplesmente enxerguei a realidade como ela é. E eu lembro que eu só ria do tipo assim, cara, como você é trouxa, como que você viveu uma vida inteira presa nessa caixa, quando na verdade o universo é tão incrível. E eu já vou avisar aqui que é meio que impossível eu conseguir colocar em palavras tudo que eu vivi. Eu digo impossível porque literalmente eu não tenho o vocabulário pra passar pra vocês. O meu cérebro, a minha cabeça, a minha capacidade de comunicação, ela é muito limitada pra eu conseguir descrever tudo que aconteceu comigo. Eu lembro que eu até abri o olho assim, do tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E quando eu abri o olho, estava todo mundo sentado na sala e isso me deu um conforto, né? Do tipo assim, bom, se eu me sentir perdida em qualquer momento eu posso abrir o olho e ver que eu tô ali e tá tudo bem. Por isso que eu digo que é pra dentro, é um negócio assim, ó, fechar o olho, você com você mesmo, não tem nada com o externo. E aí algumas coisas começaram a acontecer. Eu comecei a sentir o meu corpo muito pesado, como se a gravidade tivesse aumentado, assim, e eu fiquei pensando, nossa, se eu precisar levantar pra ir no banheiro vai ser difícil, porque parecia que eu era muito mais pesada. Eu percebi também que a linearidade do tempo ficou completamente distorcida. Literalmente, é como se o tempo fosse uma simples dimensão que eu pudesse, tipo assim, alcançar como eu alcanço esse celular aqui. Eu cheguei, inclusive, a ver uma linha do tempo, assim, na minha frente, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e é como se eu conseguisse simplesmente acessar. Enfim, coisas que a gente não consegue colocar em palavras, né? Gostaria simplesmente de pegar vocês, colocar dentro da minha cabeça, fazer uma projeção, que com certeza seria muito mais claro. E quando eu entendi que aquilo tudo tava começando a acontecer, eu que já tinha me programado antes, né, ouvindo relatos de amigos, eu trouxe um caderninho com várias perguntas que eu ia tentar meditar e buscar respostas dentro de mim, buscar respostas através da medicina. Então eu comecei a perguntar várias coisas, e sempre que eu perguntava uma dessas coisas, eu entrava em um ciclo de morte e renascimento infinito, num looping infinito, gente, infinito que eu digo infinito mesmo. Eu fiquei milhões, bilhões, zilhões de anos num looping de morte e renascimento. É realmente sentir o meu corpo descer na terra, se decompor, sentir mesmo fisicamente todo o processo de decomposição até eu me transformar em poeira, e todo o processo seguinte, evolutivo mesmo, de todas as formas, até eu chegar a ter a forma que eu tenho hoje, a complexidade que é a forma que eu me encontro hoje. E durante todo esse looping, eu perdi completamente a noção do tempo, eu perdi completamente a noção de quem eu era. E quando isso começou a bater dentro de mim, do tipo, cara, eu não sei mais quem eu sou, eu simplesmente abria meu olho e eu via que eu estava ali na sala e que estava tudo bem. E aí eu voltava e eu não aprendia nada, porque eu voltava fazendo as mesmas perguntas. Eu vou abrir alguma dessas perguntas para que vocês entendam melhor. Então eu perguntava o que eu tô fazendo aqui, qual é a minha missão aqui na Terra, se é que existe, qual é o meu propósito. Eu queria entender o que eu podia fazer
fazer para ser um ser melhor? Essa era a minha grande angústia, esse era o meu grande porquê de estar ali. E o que todas essas questões têm em comum? Meu propósito, minha missão, minha vontade, minha preocupação, meu, eu. Todas as vezes que eu trazia questões do eu, achando que eu tava sendo a pessoa mais altruísta do mundo, ela ia lá e me descia pra terra e me fazia eu me transformar no que eu realmente sou, mostrando que o meu corpo é só matéria. A experiência, ela é puramente orgânica, ela é puramente dinâmica. Por isso que é tão difícil de explicar, porque não é em palavras. É só as formas, os movimentos e o sentir. E dentre várias outras coisas que aconteceram comigo, que eu não vou me adentrar aqui, isso me fez perceber 4 coisas principais, que é o que eu quero trazer para vocês. A primeira delas é ter um respeito absoluto por essa medicina. Porque em todo esse momento onde eu me sentia angustiada, onde eu me sentia assim, sem entender nada, né? Nesse looping eterno, em nenhum momento eu me senti desamparada. Eu me senti como se eu tivesse envolta por um manto de amor incondicional, e a única alusão que eu consigo fazer a esse estado que eu tive é como se eu tivesse dentro do útero da minha mãe e a minha mãe estivesse ali fazendo carinho na barriga, emanando o amor mais incondicional do mundo. Porque o que eu senti ali em todo momento foi um amparo, uma força feminina muito superior, muito maior. A segunda coisa que eu percebi ali, que eu entendi e recebi e senti, foi entender e reconhecer a minha ignorância como o primeiro passo na busca pela expansão da consciência. Reconhecer que eu não sou nada. E quando eu digo eu não sou nada, isso aqui, ó, isso aqui é matéria. Entender que as condições que a gente precisa que existam para que isso aqui, ó, matéria em decomposição exista, são muito delicadas, são milimetricamente calculadas. E isso faz um link com a terceira coisa que eu aprendi a sentir, que é enxergar muito além do meu umbigo. E quando eu digo muito, é assim, anos-luz antes da gente chegar aqui nesse planeta, antes das condições existirem para que a gente viesse a se transformar no que a gente é, e anos-luz depois que a gente não existir mais aqui. Se a gente olhar a história da Terra, das galáxias, do universo, dos multiversos, a gente é pum! A gente não é nada. E tá tudo bem, porque isso aqui vai embora com o tempo. E o tempo é só uma dimensão, mas a consciência é eterna. E foi muito isso que eu senti durante o trabalho, que eu sempre existi e que eu sempre vou existir, independente de quando eu for decomposta e quando a terra me digerir e a forma que eu vier depois. E eu só tive esses entendimentos, né, já mostrando aí o item número 4 das coisas que eu aprendi, quando eu me coloquei no momento presente. Eu passei, assim, boa parte da cerimônia na peia, que é como eles chamam aí o ciclo onde a gente fica ali meio que perdido. Eu não vou dizer que é algo ruim, porque eu acho que não existe nada ruim nessa cerimônia. Tudo é aprendizado, mas é um momento ali, ó, de sofrimento. E eu acho que eu fiquei muito perdida nesse momento aí, nesses loopings, porque eu não tava me colocando presente. Eu tava sempre querendo saber o que fazer depois ou o que fazer antes, né? Inclusive, uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu acessei vários outros corpos. E lá na cerimônia, naquele momento, eu tinha entendido que eu tava acessando outras vidas. Vidas passadas, vidas simultâneas, não sei. Só sei que depois de todo esse período de 1 ano e meio depois, eu entendi que, na verdade, eu tava acessando outras consciências, não necessariamente eu. E por eu estar nessa de querer saber o futuro e acessar o passado e não tá me colocando presente, eu não tava me entregando ao mesmo tempo. Então eu tava sentindo uma vontade muito grande de vomitar. E eu não me permitia, eu segurava aquilo, eu controlava aquilo. A partir do momento que eu me coloquei presente e eu entreguei, eu vomitei a minha alma. Mas a sensação que eu tive foi de limpeza, uma limpeza muito profunda, assim, como se eu tivesse me entregando e aceitando tudo, me livrando de tudo que não me servia mais, me livrando inclusive do medo do julgamento,
do meu julgamento com a medicina, porque por mais que eu estivesse lá, ainda existia muito preconceito da minha parte de não acreditar naquilo tudo. E foi a partir desse momento que eu comecei a ver várias formas geométricas na minha frente. Foi muito lindo. A sensação que me deu foi que eu tava vendo toda a inteligência por trás daquilo, toda a tecnologia por trás daquilo, porque a natureza, pelo menos pra mim, é a inteligência máxima. Ela é fractal, ela é complexa, ela é matemática pura, ela é padronizada. É só você observar a natureza de perto, ela é extraordinária. Tão extraordinária que eu classifiquei aquele momento como algo extraterrestre mesmo, assim, ao mesmo tempo que materno, feminino, amoroso. É muito louco, porque é sentimentos, você sente, e o sentir é muito difícil de descrever, né, de passar pro outro. E a partir desse momento eu tive algumas confirmações das perguntas egóicas que eu tive no começo da cerimônia. Eu sentia muito que essa força feminina que me abraçava era Gaia, era a Mãe Terra. E nesse momento a medicina tava me dando uma dor de estômago, porque eu não me preparei bem pra cerimônia. Eu comi um monte de porcaria antes e eu tive um insight ali, uma alusão de que a Terra funciona muito da maneira como o meu estômago estava funcionando. Tava sendo difícil de digerir todas aquelas coisas, ao mesmo tempo que é muito difícil para a Terra digerir todas as coisas que a gente faz, desde desmatamento, queimadas, poluição, matanças de animais, humanos e não humanos, extração de óleo e petróleo das camadas mais profundas da Terra. Isso tudo dói, isso tudo é um processo, ao mesmo tempo que a minha digestão e tudo aquilo tava doendo, é um processo, mas chega um momento que a digestão acontece. Porque lembra do tempo? A gente não esteve aqui por muito tempo e a gente não vai estar aqui por muito mais tempo. É só um momento, um piscar de olhos na história desses multiversos e universos que existem por aí. Isso me chamou muita atenção porque me fez olhar pra morte como algo muito natural. Me fez olhar pra morte de uma maneira que eu nunca tinha olhado antes. Em um universo orgânico, dinâmico, em expansão, onde buracos negros engolem galáxias inteiras, enquanto novas estrelas surgem a todo momento, quem é? O que é a humanidade diante de tudo isso? Quem sou eu? Eu sou nada, ao mesmo tempo que eu sou parte integral do todo. E eu falo isso dando risada mesmo, porque foi uma lição de humildade tão forte dentro de mim, um sentimento de entender o meu lugar, de paz, de aceitação, que eu não sei nem explicar. Eu nunca tinha chegado perto de acessar nada parecido dentro da minha existência nesse planeta como um ser tridimensional. E eu recebi também um mudra, que eu não tinha entendido na hora que era um mudra, mas eu desenhei tantas vezes isso no meu caderninho. Era mais ou menos um símbolo assim, com a mão mesmo, e ele era dinâmico e orgânico, e no meu entendimento ele era como se fosse uma tecnologia. E relatando isso para uma amiga depois, que é professora de yoga, ela falou: Carol, você recebeu um mudra. Dá uma pesquisada, você que estuda yoga, que gosta disso tudo, procura o mudra, né, que você recebeu e qual o significado dele, que com certeza você não recebeu isso aleatoriamente. E eu confesso pra vocês que eu pesquisei e eu não sei. Não sei se eu fiz errado ou se eu não achei, tem milhões de mudras, mas foi muito legal, foi muito profundo. Eu tenho um respeito muito grande por tudo que eu vivi nesse dia, foi tudo muito intenso. Eu tive vários insights de coisas que eu precisava melhorar como um indivíduo mesmo, nessa dimensão, nessa realidade, de coisas que eu precisava melhorar mesmo com a minha família. Tudo fez muito sentido pra mim. Eu saí de lá muito, muito, muito grata, e é importante deixar bem claro aqui que a experiência é extremamente individual. Tudo que eu tô relatando aqui, gente, imagina, são micro partes de tudo que aconteceu comigo, então não existe comparação, não existe competição, não existe fui pro céu, fui pra debaixo da terra, bem, mal, ruim, bom. Você vai viver e receber exatamente o que você precisa viver e receber, sem comparações. E aí vocês me perguntam, né, e o depois da ayahuasca? Como fica a vida? Como eu disse, o processo foi longo, eu tive algumas experiências estranhas depois disso, que eu vou relatar num outro vídeo, porque esse vídeo vai ficar gigantesco. Eu senti que de alguma maneira o meu campo ficou aberto, e eu não culpo os cerimonialistas, eu não culpo
a medicina, eu não culpo ninguém. Eu acredito que eu ainda tô num processo de amadurecimento e expansão de consciência e aprendizado, onde eu ainda não sei fechar o meu campo energético. Isso acontece em várias outras situações muito mais cotidianas do que espirituais. E de certa forma eu fiquei vulnerável e eu acabei recebendo aí algumas experiências e relatando isso para outras pessoas que também consagraram, que também vivenciaram isso. Algumas pessoas me relataram a mesma coisa. É por isso que eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer isso. A sensação que eu tenho é que por mais que eu tivesse me sentindo preparada e bem e pronta, eu acho que eu dei um passo maior que a minha perna. Eu acho que tudo isso não é única e necessariamente possível através da ayahuasca. Eu acho que existem outras milhares de ferramentas onde a gente pode receber as mesmas respostas, a mesma experiência, os mesmos insights, como por exemplo a meditação, o Vipassana. E para quem eu indico? Pra ninguém. Simplesmente não cabe a mim indicar nada. Quem tem que saber disso é você. Isso tem que fazer sentido pra você. E aí eu te pergunto, como que você quer que algo faça sentido se você não se faz sentido? Se você não tem o mínimo de interesse de entender o seu próprio mundo interno? Se você se permitiu que colocassem um monte de caixinhas, vários moldes em você e você não parou pra se questionar qual é o seu próprio formato? É por isso que eu acho, né, dentro do meu entendimento, da minha consciência, que você precisa estar trilhando o caminho do autoconhecimento para que realmente isso faça sentido para você. A ayahuasca, ela não é um escapismo, ela não é algo que você utiliza para suprir vícios e carências. Ela é um mergulho dentro de si mesmo, é algo muito profundo. E quando você tem o entendimento disso, da grandiosidade, da significância disso tudo, a experiência adquire um propósito e um sentido muito mais elevados, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sei que ele ficou comprido, talvez não tenha feito sentido para algumas pessoas. Se você já teve alguma experiência com qualquer planta professora, relata aqui embaixo para mim, eu vou adorar saber. Compartilha esse aqui se você tiver achado relevante. E é isso, um beijo e até a próxima.